E aí galera, tudo bom? Seguinte, para quem ainda não sabe, criar a rotina de backup com MySQL Workbench. Bom, eu vou abrir ele aqui, certo? Vamos conectar. Tá dando essa mensagem aqui porque eu estou usando o Champ com o MariaDB e não MySQL em si, certo? Mas vai tudo funcionar. Então eu estou aqui conectado no banco. Tem aqui esse banco aqui, ó, de aula views, tá? Então o que a gente faz? Em server tem aqui, ó, data export e data import, tá? Os mesmos ícones que tem aqui, ó, certo? Então data export. Vou selecionar qual é o meu banco. Eu posso exportar vários bancos de uma vez só, mas eu vou exportar só um. Como é um banco pequeno e é uma estrutura simples e única ali, né? E até com estruturas maiores, um pouco maiores, eu gosto desse estilo aqui de importar tudo para um único arquivo, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, o nome dele, que vai ser aula view, traço view.sql, certo? E aqui eu tenho ainda a opção de triggers, se tivesse triggers, as procedures e funções, outros eventos, e incluir o create schema. Esse create schema é legal. Então quando você for importar, se não existe o banco aula view no seu MySQL, ele vai criar esse banco aula view, tá? Então aqui tá aqui, certo? Isso aqui não acho tão interessante, é create dump in single transaction, ou seja, ler todo um SQL para depois finalizar a transação. Talvez seja interessante. Eu não gosto de fazer isso, ou seja, ele vai executar a função dos creates, dos inserts e tudo mais, e só depois, né, finalizar toda essa criação. Não acho isso interessante. Então eu deixo desmarcado e vou aqui, ó, start, pediu minha senha de root. Bom, eu não, do champ aqui o padrão é sem branco, né, até o momento. Ok, deu aqui, ó, tá? Aula view tal. Talvez algum de vocês dê erro com relação a importação e exportação. Por quê? Eu já vou dizer. O nosso champ está rodando o MariaDB, tá? MariaDB, certo? O MySQL Workbench é um framework, né? Front-end, né? Uma ferramenta de manutenção do MySQL. O MariaDB é um fork do MySQL. Então, pode acontecer de que dá um erro aqui, dele dizer que não achou a ferramenta que ele, né, para fazer isso, que é o MySQL dump. Então o que você faz? Você vem aqui, ó, edit preferences, certo? E tem aqui, ó, administration. E eu botei meu caminho lá onde está meu champ, certo? Do MySQL dump e MySQLD. No Linux provavelmente vai ser esses dois caminhos aqui. No Windows você vai ter uma pastinha ainda antes aqui, ó, chamada MySQL. Aí dentro dela a bin e o executável MySQL, né? O path do MySQL tool e o path do MySQL dump, ok? E aqui seria o diretório padrão onde vão ficando os arquivos exportados. Então tá aqui o export, muito fácil. O import também é muito fácil. Eu venho aqui, aí eu tenho que lembrar do seguinte: aqui ele vai importar do project folder, ou seja, pegar todas as SQLs da pasta e tentar fazer o import. Não é isso que a gente quer. Como eu importei em um único arquivo, então eu vou selecionar esse arquivo aqui, ó. Vim aqui na seleção do arquivo, tá? Tá aqui, aula view, ok? The full schema. Como eu já tenho esse banco criado, eu vou selecionar aqui, mas se você não tiver ele criado, você pode criar ele aqui ou não selecionar nada, tá? E tá aqui, ó, dump estrutura e data, dump só os dados, ou seja, só os inserts, e somente a estrutura, que seriam os creates, né? Os create tables. E os create triggers, os create functions, os procedures, certo? E as views. Então aqui eu vou dar o start.
e tá aqui, ó, importou o banco. Bom, não fez diferença nenhuma para mim, porque eu já tinha um banco cadastrado, certo? Dá um refreshzinho aqui, tá aqui o banco com os dados, né, e tudo mais. Certinho? Tranquilo? Espero que essa questão de importação e exportação no MySQL Workbench, existem outras opções, mais algumas opções de importação e exportação, mas pelo Workbench é isso aí. Beleza?